Olá, queridos companheiros de jornada do planeta Terra, aqui é a Márcia. Fazia tempo que eu não postava nenhum vídeo aqui para vocês. Aqui tá a minha gatinha Jade, que tá aqui junto comigo. Se vocês ouvirem algum miado, é dela. E eu tô aqui agora de novo para partilhar mais alguns conhecimentos que eu tive aí nesses tempos de estudo com vocês, né? Então vamos lá. Hoje é sobre milagre ou colapso da função de onda. Já ouviu falar em colapso da função de onda? Eu até pouco tempo não tinha ouvido falar não, hein? Mas milagre com certeza eu já tinha ouvido falar bastante. Não só das outras pessoas, né, partilharem seus milagres comigo, mas os meus próprios, né, que eu tive na minha vida vários e que eu nunca tive explicação. Normalmente a gente dá explicação para algo sobrenatural, né, para a realização desses milagres. Mas a física quântica denominou como colapso da função de onda os milagres que acontecem na nossa vida. E é isso que eu vou partilhar com vocês hoje. Que significa que na física quântica, nós todos e tudo que existe materializado neste planeta é feito de átomos. Átomos constituem toda a matéria deste planeta, mas vai além da matéria. Constitui também toda a parte energética, ou seja, toda a energia deste planeta. Então quer dizer que uma hora o átomo ele está como partícula, que é a matéria, e ora ele está como onda, que é a energia. Como que ele, né, divide? Como que ora ele está matéria, ora ele está energia? Pois é, foi feito um experimento há mais de 200 anos por um cientista que chama Experimento da Dupla Fenda, que se você colocar aí na internet, no Google, você vai achar até em desenho animado para você entender melhor. Então eu não vou detalhar o que é esse experimento, mas só a conclusão do experimento. Isso, gente, já faz mais de 200 anos e a maioria de nós ainda não sabemos disso porque isso não é divulgado. Então, quem souber tem o comprometimento de ir passando para as outras pessoas que ainda não sabem, não é verdade? Então, este colapso da função de onda é o seguinte: nós somos criadores, nós somos seres divinos e temos o poder da criação. E como que a gente cria? A gente materializa as coisas na nossa vida. É através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, quando a gente está naquele momento de ter um sentimento puro, um querer puro, uma necessidade, algo que é muito relevante para a gente, neste momento a gente colapsa a função de onda, que é materializar esses átomos. Esses átomos que estão em energia através dos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos e nossas emoções são também energia, a gente sentindo e tendo fortemente em nosso ser, a gente acaba materializando isso. E na verdade, não só nas grandes coisas, porque a gente julga milagre as grandes coisas, mas acontecem pequenos milagres, pequenos colapsos de função de onda todos os dias, o tempo inteiro. É que a gente está inconsciente. A gente não sabe dessa realidade. Então, durante o dia, várias vezes por dia, quando você pensa em alguma coisa, essa coisa acontece. Você pensa em alguma coisa, essa coisa acontece. E você nem dá atenção, porque você acha que isso faz parte do movimento natural da vida e isso vai passando. Então, o convite que eu faço para você a partir de agora é, durante o seu dia, começar a se conscientizar de que você e eu e nós somos responsáveis pela nossa realidade e que nós temos que aprender a ter domínio disso, né? Porque como uma criança, quando ela nasce, ela tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, né? Porque tudo é desconhecido para ela. E pra gente, isso, essa informação também era desconhecida. Então nós não temos esse domínio de fazer isso. E como que a gente vai conseguir esse domínio? Treinando. Treinando. O primeiro treino é esse, começar a observar, observar seus pensamentos, o padrão dos pensamentos, ou os seus sentimentos, as suas emoções, porque tudo baseado no que você tem dentro é o que você vai por fora. Então, uma pessoa que tem muito pensamento negativo, muita depressão, muita tristeza,
a vida dela tende a ser cada vez pior, não de melhorar, porque não é o que ela está externalizando, não é o que ela está movimentando de energia, o lado positivo, e sim o lado negativo que tem dentro dela. Então, cada vez a vida vai ficando pior. Enfim, quando eu tive esse conhecimento, eu passei a ser consciente. E neste momento eu tive uma grande provação na minha vida que eu quero partilhar com vocês agora. E foi por este momento, né, essa experiência de vida que eu passei, é que me motivou agora a falar muito de física quântica, não só do colapso da função de onda, porque tem muita coisa da física quântica para falar, e conforme eu for estudando, eu vou partilhando com vocês. Mas foi assim, acabei de fazer esse estudo e meu pai teve um problema sério de saúde, mas sério, muito sério mesmo, que ele foi diagnosticado para fazer uma cirurgia de coluna com alto risco, porque vocês sabem que mexer na coluna é uma coisa muito séria. E meu pai tem 82 anos de idade, é uma pessoa muito ativa, gosta de andar, passear, fazer compras. Isso para ele foi uma tristeza muito profunda quando o médico deu esse diagnóstico, porque ele vinha há muitos anos tratando a coluna com infiltração, com fisioterapia, uma coisa ou outra, e nada deu resultado. E no final o médico disse: não, só cirurgia para o seu caso. Nesse momento, eu lembrei da física quântica. Eu falei, poxa, eu preciso aprender como fazer esse colapso de função de onda para o meu pai, né? Para mim, eu já estou aprendendo, sei qual é o caminho, mas eu queria poder colapsar para ele, né? E eu não sabia se isso era possível. Aí eu tive esse sentimento profundo de fazer isso por ele, de que ele não fosse para a cirurgia, que houvesse uma outra possibilidade que não fosse a cirurgia. E aí, quando foi que ele estava com todos os exames prontos, que a gente foi levar pré-operatório para o médico simplesmente disse assim: não, eu pensei melhor, vou pedir mais um exame para ele antes da cirurgia. E foi nesse momento que deu essa folga para fazer um outro exame, que ele teve uma crise muito forte de dor e nós levamos num outro médico para ouvir uma segunda opinião. E esse outro médico falou: olha, é caso de internação sim, mas não de cirurgia. Então, na hora eu já tive essa certeza, consegui colapsar a função de onda para o meu pai. Foi um milagre, de fato, foi um milagre. Só que essa constatação não faz que a situação se sustente se o outro não colaborar no processo. Aí eu tive que chamar meu pai, que ele na verdade se diz católico, mas como grande parte ou da humanidade não, mas dos brasileiros se diz católico e nem frequenta a igreja, meu pai é mais um desses, né? E eu fui explicar para ele sobre a física quântica. E ele entendeu. E primeira coisa que eu falei para ele: pai, se você é dono da sua vida, dos seus pensamentos e da sua saúde, a primeira coisa que você tem que começar é conversar com as suas células, porque elas são átomos e são seres vivos e vão te obedecer. Comece a dizer: elas são saudáveis, células, vocês são perfeitas, te agradeço pela colaboração de eu não precisar operar, eu sei que cada vez eu estou melhor porque eu estou entendendo o meu processo, né? E falei para ele também: pai, todo sentimento, toda emoção negativa que você tiver, você tem que se livrar, porque ela impede a sua recuperação. E aí ele foi internado, ficou um caso muito grave, porque na verdade se trata de um câncer maligno, né? Mas a gente estava numa expectativa, conforme o médico tinha passado, de ser um quadro muito grave. Não era uma lesão simples de coluna, mas um caso muito grave. E aí, quando ele foi internado, ele ficou em repouso absoluto por questão de se minimizar o risco de ter uma paralisia geral nas pernas e nunca mais poder andar. E nós continuamos nesse processo, sabe, do sentimento profundo, da crença, da fé e da determinação, né? Que se eu me determino, nós ficamos nesse processo, eu e ele. Eu falei: pai, mas é assim, nós vamos nesse processo. Se a gente conseguir obter sucesso nisso, você vai ter que me ajudar a dividir esse conhecimento, né? Você vai falar para as pessoas e eu também vou falar para as pessoas disso que a gente está conseguindo. Aí eu sei dizer que ele interno, num quadro gravíssimo, em 4 dias, meu pai estava de alta. E o diagnóstico era assim: olha, o seu tratamento são 4 aplicações de radioterapia
não foi nem quimioterapia, nem nada mais grave. 4 sessões de radioterapia foram suficientes para o meu pai ficar bom. Então, um processo que vinha há anos e que culminou numa situação gravíssima, nós revertemos o quadro em uma semana praticamente. Então, gente, esse colapso da função de onda foi um colapso da função de onda consciente. Eu e ele fizemos isso de maneira consciente. Então, eu venho partilhar aqui dizer para você que você pode colapsar sua função de onda no momento que você quiser e para aquilo que você quiser. A única coisa que vai te impedir de realizar isso vai ser suas crenças. Porque muitas vezes a gente tem crenças limitantes e essas crenças limitantes impedem da gente acreditar do nosso potencial, daquilo que a gente é capaz. Então, a primeira coisa é ter no nosso interno a certeza de que eu posso. E muitas vezes essa certeza você vai ter quando você tiver um pouco mais de informações a respeito disso que eu tô te falando. Então, eu tô plantando uma sementinha agora, muito pequenininha e modesta, né? Partilhando uma experiência pessoal minha, para que você possa começar a investigar agora na sua vida quantas vezes por dia você colapsa a função de onda em coisas pequenas e quantas vezes na sua vida você já colapsou a função de onda porque os milagres que aconteceram na sua vida até agora teve total ingerência sua. Então, quando os milagres aconteceram, você pode ter certeza que no seu interno você tinha um querer puro, uma vontade, uma determinação. Isso tudo abriu as portas para acontecer. Mas se você disser para mim assim, mas eu quero tanto tal coisa e isso não aconteceu, porque tem o seu tempo. É como diz o professor Hélio Couto, que é com quem eu estudo muito física quântica. Se vocês não conhecem, acessem, que vale total a pena conhecer. Ele diz assim, se você vai num restaurante e você faz um pedido de um prato, você entrega o pedido pro garçom e não fica indo na cozinha toda hora perguntando, você viu meu pedido? Você tá fazendo meu prato? Não, você faz o pedido e o quê? Confia que o prato vai vir para você daqui a pouco para você comer, se alimentar. A mesma coisa quando você quer um colapso da função de onda, você tem que querer profundamente aquilo, né? E aguardar, porque o tempo é o que vai determinar qual é o momento que ele deve vir para você. Não é você quem determina o tempo, você determina aquilo que virá. Se tiver um sentido profundo e se estiver livre das crenças limitantes. Porque um bom trabalho, um autotrabalho que é recomendável, é você ir se livrando, se limpando das crenças limitantes. Quanto menos crenças limitantes, mais rápido você colapsa a função de onda. Então, aqui o meu recado é assim, revise todos os milagres da sua vida e faça alguns testes para os futuros. Que você os faça de forma consciente, que os milagres venham através de você pela física quântica, pela habilidade potencial que, ó, minha gatinha aqui, daquilo que você mesmo pode e deve ser dono da sua vida. Porque é isso que nós somos, donos da nossa vida. Só que isso traz responsabilidade, né? E muita gente o que não quer é responsabilidade. Mas eu indico ser consciente dessa responsabilidade para que você faça o melhor pela sua vida e aproveite esse tempo aqui no nosso planeta Terra, né? Namastê, queridos amigos. Jade, faça tchauzinho. Uhul! Até a próxima, queridos. Um abraço.